cafeteiros, estamos aqui com mais um podcast, hoje com a presença de um casal maravilhoso aqui, Marcondes Trindade, com a esposa dele, a Raquel, que estão à frente do Acorde, tá? Das 3 unidades do Acorde aqui em Brasília. Marcondes, Raquel, sejam muito bem-vindos. Obrigada por aceitar o nosso convite. A gente está muito feliz de poder falar sobre a história de vocês, sobre a caminhada, essa trajetória, né? E eu vou deixar aqui o Marcondes agora se apresentar, falar um pouquinho da formação dele e como que surgiu esse sonho que se concretizou, né? O Acorde. Bom, eu sou o Marcondes Trindade. Vou falar que nem a minha apresentação do campeonato que teve agora. Além de barista, sou estudante de psicologia da Universidade de Brasília. E o Acorde foi uma coisa, assim, bem inusitada na nossa vida. Peraí, vou te interromper, ó. Pode pôr café? Claro. Você divide com a Raquel aí, dá um pouquinho pra ela. E a gente vai tomando um cafezinho aqui. Eu acho que vale o merchan do café. De onde é esse café? Esse café é um café que eu gosto muito. É do Rodrigo Danero. Eu até Rodrigo, ia pedir. grande pessoa. Eu gosto demais dos cafés dele. E é um café bem gostosinho. Acho que você vai curtir. Esse é o Supremo. Bom, o Acorde surgiu de um sonho assim, que era um planejamento. A gente, quando estava na época de faculdade, a gente sentia falta, na época, um bom tempo atrás, de uma cafeteria que você pudesse estudar e trabalhar ao mesmo tempo, assim, basicamente. Na época, o cenário de café especial ele era bem pequenininho e tudo. Eu não sabia o que era café especial. A ideia era ser só uma cafeteria mesmo. E aí a gente, muito novo, a gente fez esse plano, uma idealização, foi nos lugares, viu o aluguel, só que pra gente era inviável, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha maturidade, a gente não tinha nada. Era só nós dois com um sonho e seguimos a faculdade. E aí, final de 2018, um amigo chegou e falou, cara, eu quero abrir uma escola de música. O que você acha de adequar o projeto que você tem da escola de música da cafeteria com a escola de música? Eu falei, cara, a gente pode fazer uma coisa separada, a gente faz a cafeteria, você faz a escola de música, mas criar algo junto. E aí a gente adaptou um pouquinho o conceito que a gente tinha, a ideia que a gente tinha para isso. E a gente buscou um lugar, as coisas foram correndo, assim, caminhando, quando a gente viu, tava lá. A gente fez tudo sem dinheiro mesmo, assim, administrando muito bem, fazendo as coisas na mão mesmo, obra na mão e tudo. E aí começou o Acorde. E aí, com 3 meses, assim, ele acabou desistindo da escola de música. E pra gente não era interessante a gente tocar essa parte, porque a gente não tinha essa afinidade, assim, com esse tipo de negócio. O que a gente queria era, de fato, uma cafeteria. E a gente falou, não, beleza, vamos tocar a cafeteria. E a gente começou, assim, entendendo o que a gente queria fazer. Eu comecei sem saber nada de café. Nada. Eu lembro que eu fiz um curso um treinamento para saber mexer na máquina de expresso com a empresa que a gente alugava, a máquina de expresso. Não era nem um curso, era não foi um curso de barista. E eu via muito os vídeos da Unique no YouTube. E essa era a base que eu tinha de café especial. A gente começou trabalhando com os cafés da Unique por causa dos cursos, foi até engraçado. E aí, com o tempo, eu sou muito curioso. Eu gosto de experimentar, gosto de fazer. Com o tempo, eu fui provando mais cafés, principalmente indo a muitas cafeterias e entendendo o que era café de qualidade. E que o que eu estava fazendo ainda não era um café especial, de fato. E aí, nesse tempo, eu fui colando com as pessoas do café, chamando para ir conhecer a cafeteria, ia muito ali, deixa eu experimentar seu café, tomava 1, 2, 3 cafés ali, procurava outros cafés para comprar, para trazer para a cafeteria. Então, tinha o pessoal do Seu Patrício, que fechou, infelizmente. Pegava café com eles no começo, eles pegavam de uma torrefação e eu pegava com eles passavam no preço de custo pra gente. Aprendi muito com esse pessoal, com o pessoal do Seu Patrício. O Alan, que é barista lá, virou meu barista um tempo depois. E aí, assim, aprendi muito com o Alan, aprendi com o Daniel Viana, que participou aqui também. Aprendi com muita gente. Com a Mari Mesquita. Sim. E aí chegou um tempo assim que eu precisei de fato buscar conhecimento assim técnico. Eu tinha muita prática ali e tudo.
precisei. E aí eu decidi focar muito na parte de sensorial. Porque eu acredito muito que se tem um sensorial bom, você consegue identificar se seu trabalho está sendo bem feito tecnicamente. E aí fiz alguns cursos com Verônica Belchior, Fabiana Carvalho, fui atrás de entender um pouquinho melhor o que era o expresso ali, buscar coisa técnica mesmo, assim, artigo científico e tudo. E hoje eu falo que eu sou uma mistura disso tudo. Hoje eu penso muito que eu sou a junção disso tudo, de todas essas pessoas que eu aprendi, com quem eu aprendi e coloquei o meu toque ali. Isso. Então hoje eu tenho a minha maneira de fazer café, tô sempre mudando, tô sempre tentando buscar o melhor, atualizando assim, e olhando para diversas coisas assim. Então hoje eu ainda tô aprendendo, sigo aprendendo tudo. Campeonato é um eterno aprendizado, que a gente entra nessa coisa assim, torrar café, cada café novo é um aprendizado novo. Então, a gente segue aprendendo assim. Eu acho muito legal, porque eu vejo nos seus textos isso aí, né? Essa humildade de estou aprendendo constantemente. Você coloca muito isso. Apesar de você ensinar, porque você informa muito, né? Eu vejo que tem esse lado, né? De realmente, a cada dia eu aprendo. Em relação ao acorde, você falou do início, mas a primeira unidade foi onde? Foi em Sobradinho. Em Sobradinho. A gente começou em Sobradinho, uma loja na quadra 8, Sobradinho. E assim, lá a gente fez tudo na mão. A gente tinha uma parede de tijolinho, que é bem parecida com a que a gente tem no Lago Norte, que a gente cortou ele. A do Lago Norte a gente também fez na mão, porque a gente já tinha técnica. Mas a gente cortou e tudo, colou, procurou meios de fazer aquilo ficar bonito. A gente fez muito... O balcão foi a gente que fez, meu avô ajudou, meu pai. Tem o piso de madeira que fica na loja de Sobradinho, ele ficava do lado de fora dessa primeira loja que a gente teve. E aí, quando a gente mudou de loja, a gente tirou tudo. A gente fez na mão esse piso. Foi um trabalheiro que só até hoje eu tenho lá as costas. E, assim, foi aos pouquinhos. Eu conheço muito bem uma história parecida com essa. Eu já contei aqui, mas eu vou só te comentar. Eu tive até 2019 uma casa, um gastrobar aqui em Brasília, uma casa de cervejas especiais. E foi exatamente assim. A gente pegou uma loja e cada detalhezinho era ali. A minha mão, a mão do meu marido, e a gente foi construindo e ficou um ambiente super legal, super transado, sabe? Então, assim, é gratificante você estar no seu negócio e saber, né, que tudo aquilo ali foi um trabalho, né, manual. Depois vem, né, as outras facilidades, mas no início é muito difícil. Desde investimento, né, até você realmente estar ali com aquela ideia concretizada, né? E aí foi tudo desenrolando. Raquel, eu não vou tomar, vou deixar pra você. Eu vou falar uma coisa aqui. A gente morre de medo de fazer café aqui pros convidados. É sério. Porque só vem gente fera aqui. E eu falo assim, não, mas vocês sabem o que você tá fazendo. Mas as coisas foram desenrolando muito rápido, assim. A gente, às vezes, até olhava, assim, onde a gente começou e onde a gente tá hoje. É muito doido, porque tem 4 anos só, é muito pouco. Vocês fizeram aniversário agora, né? Eu até vi, porque dia 15 de fevereiro é aniversário da minha mãe, eu vi que é aniversário do Acorde. E dessa vez a gente até esqueceu, assim, quando a gente falou, eita, dia 15 de fevereiro, é aniversário do Acorde, assim. A gente tava tão corrido, passando por tanta coisa, assim, que a gente nem lembrou. Mas a gente passou por uma pandemia, a gente passou por diversas coisas. No meio da pandemia a gente começou a torrar, então... E aí foi mais um aprendizado. Até então vocês não tinham a torrefação. A gente não tinha torrefação. A gente começou, acho que foi em 2021, né? Foi. 2021 a gente começou a torrefação. Até hoje tem sido um aprendizado pra gente. Atualmente a gente só tá torrando pra gente mesmo. Pras lojas e pacotinhos e tudo. Mas a gente quer começar a distribuir pra outras cafeterias. E é você que faz a curadoria? Tudo. Toda a parte de torra sou eu ainda. E aí é uma parte desafiadora, assim, fazer essa coisa de distribuição é uma coisa complicada e tudo. E aí hoje a gente tem buscado cafés incríveis, assim, eu amo o café pelo que ele entrega. Então, assim, hoje, tipo assim, os cafés mais exóticos, eles me brilham o olho e tudo, não necessariamente fermentados e tudo, mas
quanto mais diferente o café, ou mais claro ele entrega um sabor ali, me brilha assim o olho, me dá aquela coisa no coração. Então gosto muito dessa parte sensorial. Eu participei agora do Campeonato de Barista. Você, na verdade, você foi finalista. Eu fui finalista no ano passado. Isso. Esse foi por 3 pontos que eu não fui pra final. Nossa. Raspão, assim. Mas foi muito bom. Deu pra trazer bastante conhecimento pro próximo. Uhum. E, assim, acho que o principal... minha apresentação foi baseada em percepção. Então, foi exatamente sobre trazer isso. Como é que a gente percebe os sabores, os aromas? Para mim, essa é a parte mais mágica, porque eu falo que o café ele é especial não só do plantio até a xícara, mas até no momento que a gente toma, assim, ele tem essa coisa. Então, um exercício, eu tenho uns truquezinhos, assim, uns exercícios que eu passo às vezes para um cliente que gosta bastante de café, eu falo, faz tal coisa que você vai sentir um pouquinho mais sensorial do café, respira fundo quando você estiver com o café na boca, ou tenta jogar o ar da boca pro nariz, coisas assim. Que eu acho que essa é a parte mais legal, que aí você consegue abrir um pouquinho mais isso e perceber mais os aromas, os sabores do café. E a minha apresentação foi baseada nisso. Como é que se dá a nossa percepção de gosto básico ali, como é que a gente percebe doçura, acidez, corpo, o que é esse gosto básico? Como é que os aromas chegam no nosso nariz, da boca até o nariz, Sim. E a gente tem essa percepção do sabor e tudo. E é muito doido porque a única matéria na faculdade que eu deixei de lado obrigatória foi a de percepção. Eu deixei para fazer quando não desse mais, assim. Foi a que eu fugi. Só que aí quando eu entrei no mundo do café especial, dei uma pausa na faculdade porque eu não conseguia conciliar. E aí eu falei, comecei a conhecer e falei, caraca, eu preciso fazer essa matéria. Eu preciso entender mais cientificamente como é que a gente percebe e como a partir da ciência eu consigo otimizar os processos de percepção na minha cafeteria. E você acredita que exista barista que tenha dificuldade nessa parte de análise sensorial? Tem, não, eu acho que é a parte mais difícil. Uhum. Assim, falar até mesmo, um júri de campeonato, ele precisa fazer uma calibragem para estar todo mundo bem alinhado, porque cada um sente de uma maneira diferente, não tem como a gente padronizar. Então, da nossa experiência sensorial, do nosso arcabouço sensorial, assim, também, vai mudar. Então, a gente precisa, às vezes, de uma certa calibragem, a gente precisa de um certo esforço ali. E, querendo ou não, isso, às vezes, custa dinheiro, custa tempo, custa treino, é medido em litro de café, tem que beber muito café. Eu fiz um curso de análise sensorial com a Lorena Andrade, né? Gostei muito do curso dela, mas confesso pra você que eu saí de lá atordoada, porque é muito detalhe. Sim. Né? Eu acho que esse é um medo da maioria dos baristas. Muita gente tem. Eu sempre puxo um pouquinho pro lado do campeonato, porque é o que eu tenho vivido ultimamente, principalmente, assim, tenho me preparado muito para essas coisas. E uma pessoa que me inspira muito é a Marta Grill. Ela é barista brasileira, hoje ela é juíza, trabalha numa torrefação. E na apresentação dela, ela fala sobre os medos do barista. E esse está entre um deles. Tipo assim, você começa a provar café, beleza. Tá ali, você tá provando, você vê que é diferente. Aí as pessoas estão falando, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Você fala, cara, não sinto nada disso. E aí, no cupping, por exemplo, que é o padrão que a gente faz para provar o café, é uma coisa que é difícil no começo. Quando você se adapta, aí começar a preencher a ficha de avaliação. Beleza, você preenche ali a acidez, você preenche o corpo, você preenche o amargor. E aí quando chega ali para você dar o sensorial, às vezes fica um tampão em branco lá, até você conseguir na falar... tela branca, né? Tela azul. Até eu tô sentindo isso. E é meio frustrante aprender também que você acaba se cobrando muito. E se você não consegue sentir, você fica, meu Deus. No dia que eu tava fazendo o curso, né, tinha gente de Brasília, mas tinha gente de fora também. E aí ela falava assim, gente, anota aí. E aí tinha hora que dava esse, né, eu ficava paralisada e tô vendo o pessoal anotando e eu, por que eu não tô sentindo? Por que eles estão sentindo? A gente começa a se cobrar, né? Sim. É verdade. E eu acho que é importante essa coisa da gente conseguir passar pro cliente. Tipo assim, olha, você vai sentir isso, mas dá técnicas para ele também. Não, a gente não precisa guardar o conhecimento pra gente, seja pro cliente ou pro barista iniciante. E trazer esse conforto também de que não necessariamente você vai sentir isso agora. Você vai sentir talvez um frutado
Você vai sentir, às vezes, mais um doce, alguma coisa. Mas com o tempo, você vai sentindo outras coisas. Você precisa provar muita coisa para fazer associação. Como é que eu falo que o sensorial tem um café tem um sensorial de tâmara, você nunca provei tâmara. Cranberry. A gente não tem acesso a cranberry aqui no Brasil fácil. Eu provei um que tava com sensorial de pamonha. Aí veio a discussão, né? Como é que suponhamos, um americano vai sentir o sabor de pamonha se ele nunca comeu pamonha? Exatamente. Né? E aí, assim, a gente tem a roda de sabores para tentar padronizar isso. E é exatamente assim que ela funciona. Você toma o café frutado. Beleza, mas frutado o quê? É fruta vermelha, é fruta amarela, é fruta de caroço? Ah, é fruta vermelha. É morango, é cereja. Então, assim, a gente vai do mais geral para o mais específico. Isso. E assim é nosso aprendizado. A gente começa do geral, assim, reconhecendo que o café é mais frutado, é mais doce, é mais achocolatado. E aí vai ficando mais específico. E é treino, a gente conseguir parear. Eu consigo muito mais fácil, a gente está ao mesmo tempo. Eu treinei muito mais, eu acho que eu também me frustrei mais já. Então, às vezes eu já li várias vezes mensagens de outros baristas falando, é normal, nem sempre você vai sentir, e você tem que se arriscar. É se arriscar e falar, não, eu senti isso. Ah, mas eu não senti, o problema é seu, eu tô sentindo. Fala sério. Então, porque também é isso, é único. E às vezes a gente não vai estar calibrado com um geral, assim, existem cursos para isso, o próprio Key Grader, que acho que aqui em Brasília são muito poucas pessoas que têm, mas ele é justamente para trazer essa calibragem. E aí de 4 em 4 anos, se eu não me engano, você refaz para recalibrar. Então a gente precisa estar sempre nisso. Você não pode parar ali e ficar com a titulação, né? Você tem que continuar. E é muito de referencial. Você não tem como saber se um café tem uma acidez alta ou baixa se alguém não te fala que um café tem uma acidez alta ou baixa. Então tudo é referencial, é provar junto com outras pessoas. Por isso que é importante, acho que no cenário do café é muito importante essa união. A gente está compartilhando cafés uns com os outros, compartilhando técnicas uns com os outros, provando junto, compartilhando saberes, porque é um universo muito novo. Eu falei sobre isso hoje, né? Porque eu comecei a abordar, realmente assim, a proporcionar encontros com pessoas de Brasília. E eu percebo a união aqui das cafeterias. As pessoas realmente se ajudam, né? Não só num treinamento, mas ali, dá um pulinho aqui, experimenta meu expresso, vê se tá bom, né? Me ajuda aqui e tal. E a gente tem isso aí. Brasília é uma cidade pequena, né? Em comparação com outros estados, mas assim, o número de cafeterias que a gente tem aqui hoje é enorme. E a gente precisa realmente propagar isso daí, né? E eu acho que essa questão da parceria é muito importante. Hoje, você tem, assim, uma distribuição do seu café em outras cafeterias? Atualmente a gente não tem feito, por conta de logística mesmo, chegou teve um tempo que assim, como a gente começou a expandir muito, a gente não conseguia comprar café em grande quantidade, a gente não tinha caixa para isso, para a gente suprir outras lojas também, outras cafeterias. Então a gente preferiu focar um pouquinho mais na gente construir legal o nosso espaço ali, a nossa marca, e depois começar a expandir. Então tá nos planos a gente começar a voltar essa distribuição que a gente já fez para outras cafeterias e tudo, mas assim, querendo ou não, se torna um negócio. E aí às vezes é difícil você entrar numa cafeteria ou em outra, assim, querendo ou não. Essa união às vezes ela tá no barista, mas às vezes não tá tanto nessa conversa entre uma cafeteria e outra. Então eu vejo que o cenário de Brasília ele já foi mais assim, de forma de os baristas se divertirem mais juntos, de estar compartilhando, de estar visitando um ao outro mais. Hoje em dia eu acho que tá um pouquinho cada um mais no seu canto e tal, tá um pouquinho mais tímido, mas eu acho que tende a voltar. Principalmente com a volta dos TNTs e tudo, tem voltado um pouquinho mais isso. Você passou pela pandemia, né? Sim. A gente começou um pouquinho antes da pandemia o Acorde. Então, o Acorde começou em 2019, e aí a gente passou um ano entendendo o que a gente tinha que fazer, aprendendo. Foi aí que a gente colava muito com muita gente, assim, a gente conheceu muito barista nisso.
E aí tinha TNT, que é o campeonatozinho de latte art. E aí ficou 2020, assim, a gente mudou de loja, a gente foi para um outro endereço, ainda em Sobradinho. E aí, uns 2 meses depois veio a pandemia. Aí não tinha mais TNT, não tinha mais nada, tava todo mundo lutando para sobreviver. E eu acho que a gente está começando a retomar. E como é que foi aí? De fato, assim, retomou ainda. Mas vocês foram audaciosos, porque hoje vocês estão com 3 unidades, né? A matriz, né? A inicial em Sobradinho, no Lago Norte e na Asa Sul, né? Isso. A gente foi meio doido, assim, só ir. Como é que foi isso? A gente viu uma oportunidade ali de abrir mais uma, vamos nessa, vamos com tudo, e Foi. No Lago Norte, assim, tinha uns amigos nossos que queriam muito investir e tudo, e falaram, poxa, a gente achou o trabalho de vocês muito massa, a gente podia juntar e tal. E a gente topou. Abrimos no Lago Norte tudo, e aí, só que assim, sempre, a sociedade é uma coisa complicada. Então a gente acabou, eles acabaram vendendo a parte deles, e aí, que foi pro que é o nosso sócio da Asa Sul, o Wender. E aí, na Asa Sul, como é que foi? A gente estava com as 2 unidades, e aí lá no Infino, que é um espaço, uma comunidade criativa, eles têm um espaço lá de restaurante, de coisas, e eles queriam muito uma cafeteria lá, que já tinha um tempo que não tinha. E eles convidaram a gente falou, poxa, é uma oportunidade. A gente sabia que o Wendel era um amigo nosso já de um tempo que gostaria de investir, a gente fez a proposta para ele, se ele não gostaria de investir, ele topou. E abriu lá com a gente. Tem sido legal, tem sido um crescimento exponencial, assim, tem crescido todo mês. Lá é um espaço um pouquinho diferente, é muito pequeno, a gente às vezes tem que aprender muito como manejar o espaço, como manejar o público que é dividido. Às vezes o público vai muito pro show que rola lá e tudo, então como a gente captar esse público. E aí, depois, quando os nossos sócios do Lago Norte quiseram vender a parte deles, aí o Wendel, que é nosso sócio da Asa Sul, comprou, e a gente tem feito um trabalho mais junto, assim. Aí Sobradinho, eu e a Raquel. Vocês ficam lá? A gente fica, assim, a ideia é não trabalhando na operação, porque o backstage, ele é cansativo, ele puxa muita energia, ele puxa muita coisa. A parte administrativa, a parte está pensando nos processos e tudo. E aí, mas querendo ou não, a gente mora em Sobradinho, então a gente acaba indo às vezes mais como cliente lá e tudo. A gente está um pouquinho mais perto às vezes, mas a gente sempre dá um pulinho no Lago Norte, um pulinho na Asa Sul, cada um tem seus gerentes. E Sobradinho é uma cidade muito autônoma, né? Você tem muita coisa ali. O comércio de lá está começando agora. Tá melhorando, ainda é difícil falar que a gente tem muita coisa para fazer ali. A gente recebe muito feedback falando que a gente começou esse movimento. Porque antes realmente era difícil ter o que fazer lá. Então, a galera fala muito que vocês trouxeram o espelho para a galera trazer qualidade para cá e tudo. E aí a gente fica muito feliz com esse feedback, assim, e tudo. E aí a gente tá sempre busca isso, sempre busca melhorar em tudo que a gente pode, nos processos, nas comidas. Se fica um tempinho ali, a gente quer melhorar uma coisa aqui, outra ali. Então a gente tá sempre olhando para tudo. E aí, basicamente, a gente, quando precisa, a gente trabalha em algumas lojas operacionalmente também, cobre alguma folga, algum atestado, alguma coisa assim. Mas lá é onde a gente está mais perto. E aí lá é a matriz. Lago Norte é bem grande, como você viu, assim. A gente mas vocês estão muito bem localizados ali. Eu vou falar que, porque a primeira vez que eu vi a cafeteria, eu estava saindo do Iguatemi e eu vi aquela luz amarela, né? Eu falei assim, o que é aquilo ali? Dá uma volta aí que eu quero ver. Quando eu olhei e vi que era café especial, eu falei, não, para aí que eu vou tomar um café, eu quero conhecer. E ainda é difícil, assim, alcançar o público ali do Lago Norte, porque lá a gente vê muito espelho de Sobradinho, é uma cidade de dormitório. As pessoas, no geral, não trabalham muito lá dentro, não fazem as coisas muito lá dentro. E aí fazem sempre o mesmo caminho, casa, trabalho. Então, como a gente está no CA, a gente não está na via principal, a gente tem uma visibilidade menor.
E aí o nosso desafio hoje é chamar a atenção. É falar, ó, oi, a gente está aqui. A gente está aqui para valorizar a cidade, a gente está aqui para trazer café especial para a cidade, para trazer café de qualidade, para trazer um bom ambiente, um ambiente aconchegante. Porque a gente escolheu o Lago Norte justamente porque não tinha café especial lá. Ah, é mais perto da Asa Norte, tudo que é Sobradinho e tudo. Mas, ainda assim, é uma cidade ali que as pessoas não precisam necessariamente sair de lá para ter algo bom. Vocês já criaram eventos lá? A gente tem buscado, a gente fez algumas degustações de café e tudo, mas a gente, agora que a gente está acalmando um pouquinho mais, que a gente passou por um momento meio turbulento, a gente está dando uma acalmada para fazer mais coisas. Porque o espaço é muito bom ali, é Sim. muito agradável, né? Vocês têm um gramadinho ali, tem a parte lateral, muito legal ali. E o nosso plano é, tipo, movimentar cada vez mais lá, assim, trazer coisas diferentes e tudo. A gente ama aquele espaço. Ali foi um achado, aquela loja, ela é gigante. E ela ficou legal porque eu acho assim, vocês escolheram uma decoração, como você estava falando do tijolinho e tal, não sei o quê, que a princípio quando você chega, você tem aquela ideia do concreto. Só que ela tem um conforto, um aconchego ao mesmo tempo, né? Então é interessante isso. É uma decoração moderna, diferenciada, né? Mas que não é fria. Sim, sim. Então a iluminação, tudo aquilo que vocês colocaram ali, né, traz realmente um convite a entrar ali, sentar, tomar um bom café. Sim. Né? Nossa intenção é levar a torrefação para lá também, porque lá tem mais espaço. Acaba que quando a gente for fazer a distribuição de café, assim, é mais central. Então a gente consegue estar mais perto um pouquinho, às vezes, do cliente PJ. E aí, assim, é um trabalho. A gente está sempre buscando melhorar. Hoje, como gestor, você gera muito emprego? Hoje a gente tem bastante gente, assim, a gente deve ter umas 16 pessoas. 14 a 16, assim. A gente estava com uma equipe um pouquinho maior, o movimento deu uma baixada, a gente teve que remodelar um pouquinho a equipe, mas para uma pessoa de 24 anos, 25, né? 25, na verdade, tá nesse... Então, que nem imaginava que passaria por isso, assim. Na verdade, eu achava que eu ia ser psicanalista, professor universitário, doutor ali, pós-doutor. E aí, do nada, minha vida mudou. A psicologia te ajuda na parte do empreendimento, da relação com as pessoas? Eu acho que ajuda em pensar processos, assim. Pensar de uma maneira um pouquinho mais... com uma questão de uma psicologia ambiental, assim, mas falar sobre comportamento, talvez sobre pensar comportamento um pouco, mas a parte que eu mais odiava era a parte de organizacional, assim, dessa coisa de gestão de pessoas, de clima organizacional e toda a parte que eu mais achava chata. Até mais do que a parte de percepção que eu me apaixonei depois. É cansativo, né? Porque você elabora os processos, mas nem sempre eles são seguidos, né? É difícil mesmo. E aí, assim, hoje o acorde começa muito do nada. A gente começou sem saber nada. E aí o principal hoje é fazer o acorde virar uma empresa adulta, assim, que tem seus processos bem estabelecidos, seu financeiro bem estabelecido. Fazer café é fácil. Atender o cliente é fácil. Se eu pudesse, eu fazia só isso. Sim, eu tenho certeza que a Raquel também. E aí, lidar com os números, lidar com, tipo, beleza, esse processo ele é importante, mas não tá dando certo. Lidar com a subjetividade de cada pessoa que tá ali, porque não são só baristas, não são só atendentes, não são só cozinheiros, são pessoas. Então, as pessoas têm dias ruins, assim como a gente também, e aí é muito difícil lidar com isso. Acho que é uma das partes mais difíceis, entender que cada uma dessas pessoas são pessoas individuais, subjetivas, e que a gente precisa respeitar também. E aí essa é a parte que às vezes é difícil moderar, trabalho pessoal, assim. Então, tipo, ter essa coisa... mais sobre energia, porque você tem que... você tem que... você no computador aqui, você trabalha de qualquer jeito. Agora, quando você lidar com as pessoas, você absorve muito delas, então você tem que se policiar o tempo todo, Exatamente. E aí, às vezes a gente tem muitas coisas para fazer, então, poxa, além das coisas que a gente tem ali,
tá, o problema na cafeteria, o problema tem que, poxa, calma, vamos sentar, vamos falar sobre isso aqui que está acontecendo. Às vezes, questão de conflito entre, a gente já teve conflito entre o barista e outro, barista e cozinheiro. Porque tem que fazer isso de tal pedido, porque isso aqui tá errado, e começa uma desavença ali. As pessoas... eu vi que vocês administram, né? Foi o que a gente falou aqui no início, em off, né? Que vocês têm essa preocupação de cuidar da relação, né, da equipe ali também, né? De ser uma relação saudável, porque eu acho que tudo isso você transporta para o cliente, né? Sim, e além de tudo, do nosso próprio trabalho. Se não for um ambiente agradável para as pessoas que estão ali no operacional, também não vai ser para a gente. Acho que muitas vezes as pessoas têm a visão de que o dono da empresa, ele é só o dono. E, assim, existem donos da empresa que são só donos. Mas não é o nosso caso, por exemplo. A gente está trabalhando como RH, a gente está trabalhando como administrador, a gente está trabalhando como marketing, a gente está trabalhando no operacional. Então, isso tudo... Imagina o salário que a gente ia ter se fosse cargos específicos. Imagina. E a gente não tem isso, não é impossível, sabe? É uma empresa pequena. E eu acho que essa é a principal coisa de pequenas empresas. Às vezes o dono vai tomar um monte de coisa ali e a carga que tem, ela é gigante. O trabalho de não deu certo é em cima do dono. Então a gente tem essa preocupação, assim, já teve momentos muito difíceis. Você não está lá 100% do tempo, você não está vendo como que seu cliente... Você treina para isso, você mostra a missão da empresa, né, o perfil, a visão que você quer, mas às vezes acontecem coisas que você não está ali de acordo, né? E vem a insatisfação do cliente. Isso é muito perigoso, Sim. né? Isso acontece muito em todos os ramos, né? E até mesmo assim, o trabalho de treinar, ele exige da gente também. E, querendo ou não, envolve o nosso pessoal. E aí, às vezes, a gente está lidando com um monte de coisa. Assim como tem o pessoal de quem trabalha ali, tem o pessoal da gente também. Então, isso tudo é muita coisa para gerir. E aí, a gente, assim, tem tentado sempre trazer um ambiente legal para todo mundo que trabalha, tem tentado trazer isso para os clientes, a gente acredita muito que reflete tudo. Então, a gente sempre está trabalhando junto. Assim, eu fui super bem atendida lá, então tá tudo bem. É a coisa que a gente mais preza, o atendimento. Assim, é a coisa que mais machuca a gente quando não acontece. Eu acredito sempre que tem uma crítica ao acorde, é uma crítica a mim também. Então, eu levo muito, assim... E aí tento logo resolver tudo. Mesmo que na hora a gente fala assim, não, eu não aceito isso. Mas aí você fala, pô, peraí, né? Que eu ia perguntar para você sobre essa questão que você falou, das dificuldades e tudo mais. Você teve apoio financeiro, ou você teve esse aporte para iniciar, ou você teve que buscar para investir no acorde? Como é que foi? A gente teve que buscar, assim, a gente nunca teve muito apoio, assim, meus pais, assim, minha mãe, hoje ela está no melhor trabalho que ela já teve na vida, que ela é secretária de uma médica, e o meu pai é vigilante. Então, tipo assim, minha mãe ganha o mesmo que um barista meu ganha, sabe? E aí, nesse tempo, quando a gente chegou, assim, com a ideia, tipo, beleza, de onde a gente vai tirar dinheiro? Aí a gente começou a procurar onde a gente podia levantar recursos. A gente pegou um empréstimo na Caixa Crescer, que era uma empresa privada da Caixa, que era um empréstimo conjunto, que juntava 3 pessoas, assim, juntou eu, a Raquel e meu pai para pegar. Era de apoio para MEI, que a gente começou com o MEI. E aí, tipo assim, cheguei no meu vô, falei, vô, se eu tenho algum dinheiro guardado aí, rola me emprestar, eu te pago. Cheguei na minha avó é funcionária pública, mas ela não era uma pessoa muito próxima, assim. Falei, vó, o não eu já tenho, né? Tentar então, sim. E aí ela pegou um empréstimo no nome dela, assim, ao todo, no começo do acorde a gente tinha 30 mil de empréstimo, tudo empréstimo. E aí a gente foi fazendo, pagando. E aí quando a gente foi mudar de loja, a gente pegou um empréstimo também, se eu não me engano, para fazer a obra.
Foi um empréstimo com a tia da Raquel. E aí a gente fez, assim. Eu tô te perguntando porque as pessoas sonham muito. Eu vou abrir uma cafeteria, né? Idealizam, romantizam. E é legal a gente falar, né? Porque não é tão simples assim. Não é nada Os fácil. equipamentos são caríssimos, né? Uhum. Não é só a estrutura física, Sim. é tudo que você... A gente só conseguiu fazer com pouco dinheiro porque a gente que fez praticamente tudo, assim, da obra. Tanto que no dia de abrir o acorde, a gente não tinha um centavo, a gente precisava de dinheiro para terminar de comprar as coisas para abrir a loja de insumo. E aí a gente pegou um empréstimo na boca do caixa, no nome do Marconi. E aí, mas é muito difícil, assim. E essas muito mais fácil quando coisas, você tem dinheiro. essas coisas da abertura a gente foi terminar de pagar, assim, 2 final de anos depois. 2020. Depois que tinha passado a pandemia. Então, tipo assim, querendo ou não, a gente teve privilégios que algumas pessoas não têm. Eu acho que é sempre importante ressaltar desse apoio, né? E, tipo, meu vô, poxa, entrou pandemia, não precisava pagar. Com a minha avó também, a gente teve, querendo ou não, era privilégio. A gente morava na casa dos meus pais, então não tinha que pagar comida, não tinha que pagar água, luz, aluguel, tudo. E aí, hoje em dia, a gente ainda assim tem investido. A gente pegou um empréstimo recentemente para dar um up em algumas coisas. A gente está agora buscando um fundo para a gente conseguir dar uma afrouxada um pouco nas contas, assim, dar uma relaxada um pouquinho mais e investir mais, assim, no que a gente precisa, no que a gente tem visto. Então, é sempre estar em movimento. Não é fácil, não é fácil. Empreender é difícil, quando você não tem capital, assim, no início, é mais complicado ainda. Mas, assim, eu vejo que vocês são um case de sucesso, porque sabemos que as dificuldades, elas continuam, né? No dia a dia, vocês enfrentam, com certeza, muitas dificuldades, são boletos que você joga para cima assim, né? E muita responsabilidade, além de ter a responsabilidade social com seus colaboradores, porque são muitas famílias ali por trás, né? Sim. Então, eu penso que nesse caso aí, há realmente... eu falo porque eu também tenho um cunho empresarial assim, e muitas vezes a gente deixa de fazer por nós para poder cumprir pela empresa, né? A primeira coisa que a gente sempre paga são as pessoas. Sim. Se precisar, a gente atrasa um boleto, uma coisa aqui, outra ali. CPF antes do CNPJ, né? Exatamente. Para pagar as pessoas, porque sem elas não funciona, não existe, assim. A gente pode fazer, a gente passou muito tempo fazendo só nós dois, mas no nível que tá hoje, só nós dois não funcionaria. Então... Eu queria quebrar aqui um pouquinho e fazer uma pergunta. Porque você participa de campeonato de barista, você também treina? Você também ensina? Eu, de vez em quando, abro alguns cursos de baristas, assim, mas hoje em dia não tá encaixando tão bem na minha agenda. Mas também a gente ensina, a gente faz cursos. E me fala, então, qual foi o maior perrengue de café que você já passou? Você sabe falar? Ou algum, assim, alguma situação que você ficou assim... Porque eu vejo assim, você começou sem ter nenhum conhecimento, buscou, foi atrás. E a gente, por mais que a gente queira, né, ser definido, ter determinação para aprender, a gente passa por uns apuros, né? Tem alguma situação assim que você lembre que te deixou assim, caraca, não podia ter acontecido isso? É bem difícil, assim, são 4 anos, a gente começou muita história, né? Nada, então no começo, assim, a gente servia uns cafés que não eram legais e tudo. Eu lembro de uma vez que teve um barista que era bem renomado, assim, visitou a gente, bem no comecinho. A gente ia servir um café já moído pra ele. Não tem grão aí não. A gente fez o engrão, o Eudes. Mas assim, eu acho que ele não chegou a fazer engrão, não. Acho que não. Nem lembro. Ele ficou com raiva. Tem muito tempo. Mas, assim, a gente tem muito perrengue, menos perrengue do café, muito mais, às vezes, perrengue empresarial. A gente já teve caixa d'água vazando água, a gente chegou na loja alagada, a gente já teve, na época que era na quadra 8, na primeira loja,
A gente já teve a loja arrombada. É muito mais da coisa toda, assim. Circunstâncias assim, né? Agora, do café, assim, eu acho que acho que quando eu comecei a torrar, que eu fiquei animado, super animado, assim. Aí as primeiras torras levavam muito pro Daniel Viana, pra ele experimentar. Aí ele já chegava com feedback, não, tá cozido, tá com gosto de parafina, tá isso e aquilo. Eu, poxa, eu jurando que tava bom. Mas assim, é um eterno aprendizado. E me conta como é que é a emoção de participar de um campeonato de barista. É muito bom. Assim, dá um frio na barriga, dá Como é que o coração acelera. Você fica naquele... Eu fico mais nervosa que ele. E o antes? Ele tá aqui até, né, tranquilo e tal, mas fica aquele estresse, assim, no treinamento e tal. Tranquilo, treinando. Até o momento de chegar lá no palco, na arena, eu tô tranquilo. Quando eu piso o pé, começa a tremer. A adrenalina começa, né? Começa a tremer eu tudo. fico muito mais nervosa que ele. Pra esse a gente treinou muito, muito mesmo. Assim, foi legal ver onde a gente chegou, assim, mas foi frustrante também. A gente esperava não menos que tá na final. Não vou mentir, assim, chateou e tudo. Mas a gente teve muito aprendizado também. Então a gente aprendeu um pouquinho mais do que a gente tinha aprendido no primeiro. Querendo ou não, você lê o regulamento, você relê, só que tem algumas coisinhas que ficam ali, que são um pouquinho subjetivas, e aí que você só entende quando você conversa com outro barista que tem mais experiência, quando você recebe um feedback do juiz e tudo. Participar de competição é algo caro, é algo trabalhoso, então exige café muito bom, exige um esforço gigante. A gente ficava até 2 horas da manhã treinando. Então, porque a gente tinha que treinar na cafeteria, a gente não tem outro espaço. A gente começava assim que fechava. Então, os baristas saíam, a gente entrava no balcão, preparava tudo, repetia a apresentação. Então, desde você criar um texto, decorar ele, testar o café, ver o que ele está entregando todo dia, porque ele está mudando todo dia, e aí você vê qual é o dia que ele está entregando melhor. Criar uma receita para uma bebida com leite, criar uma receita de uma bebida de assinatura, tudo isso é um trabalho gigante, que depende de muita coisa. De criatividade, de operacional, e fazer isso em 15 minutos. Assim, então você até tem a sua apresentação pessoal conta, né? Conta. E aí, no primeiro, no ano passado, eu participei, e aí eu estourei o tempo em 30 segundos, ainda consegui passar para a final. E aí, só que esse ano, o juiz principal, ele era da Nova Zelândia, ele é um pouquinho mais rígido. Então, a parte sensorial do juiz, ele trabalhou muito mais. E aí, assim, tem algumas coisas que contam mais na ficha de avaliação, que é a acurácia sensorial, os descritivos sensoriais que você fala, e a parte de corpo, principalmente do café. E assim, tava difícil trazer isso, assim. Você acha que seu café tá claro, trazendo aquelas notas sensoriais, mas ele precisa estar mais claro ainda do que você imagina. E aí é sempre um desafio muito grande. Fazer uma curadoria de café, achar o café que melhor vai entregar ali, fazer a torra desse café da melhor maneira. Então é muito teste. E é o que você falou também, né? A distinção do sensorial de quem tá ali, né? Por mais que seja um juiz, que seja um especialista, existe isso também. Existem alguns tipos de juízes na competição. A gente tem 4 juízes sensoriais, 1 a 2 juízes técnicos, nesse foi só 1. A gente tem um sombra ali que ajuda na avaliação geral em anotações para relembrar os juízes todos nisso. E tem o head, o head, que ele vai fazer com que fique justo a avaliação. Porque se um juiz não sentiu nada do sensorial e te deu uma nota baixa e os outros sentiram, não faz sentido. Então ele vai fazer uma moderação ali. Se um sentiu demais e deu uma nota muito alta e os outros não sentiram tanto, ele vai fazer essa moderação também para fazer uma coisa mais justa. Então, para anular qualquer pessoalidade, qualquer coisa assim. Então, pegando uma ficha de avaliação, teve um juiz que me avaliou, sensorial, que ele foi muito discrepante dos outros. Muito discrepante.
mas você vê que é tudo anotado a lápis, então você vê que a nota dele, apesar do que ele anotou ter sido muito discrepante, a nota que saiu lá não foi coerente. Uhum. Então, às vezes, eu não sei, mas talvez tenha tido o dedo do head ali que teve essa moderação. Então, é uma coisa, assim, é bem massa, é uma experiência muito boa. Depois você entrega, assim, você fala, beleza, trabalho feito, seja o que for pra ser. A gente reconhece alguns erros, é até engraçado, porque os erros que eu tenho total consciência foram técnicos. Uhum. E esses 3 pontos que me tiraram da final, eu poderia não ter perdido no técnico, assim. Então eu sei que... É isso que te frustra, né? Que fica o lamento, poxa, né? Eu poderia não ter sido assim, mas a gente pega força para a próxima fazer ainda melhor. Uhum. Então foi muito bom, acho que teve uma troca muito boa entre outros baristas. Então, de estar ali no corredor conversando com outros baristas e falando, poxa, minha apresentação foi assim, eles falando, cara, você não precisa dar esse tanto de escritor que você falou. No workshop Juízes, que eu já tive experiência, você precisa representar isso aqui. Então, foi muito massa, porque eu consegui entender de fato agora o que eu preciso entregar de descritor sensorial para o juiz. Porque minha ideia foi, eu vou destrinchar o máximo para ficar fácil para eles. Só que ao mesmo tempo foi muita informação. Porque eles estão ali anotando e tendo que avaliar sensorialmente, anotando ali. Então acaba que é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. E prestando atenção no que eu estou falando. Então, não é um trabalho fácil. E aí acabou dando essa confundida neles. Então, agora, estou ansioso para que venha o próximo. Né? Mas agora vai ter um campeonato de torna também, que vai ser dia 24 ou 26, se eu não me engano. Uhum. Vai ser lá em BH, na Átila. E aí, assim, esse eu tô indo só pra... O que de fato eu gosto é competir na modalidade barista. Uhum. Que aí são 4 expressos, 4 bebidas com leite, 4 bebidas de assinatura. Esse a de sua torna... bebida de assinatura quer contar aqui pra gente? Conto. Na verdade, falar um pouquinho sobre a apresentação, assim, sobre tudo que como foi. Eu usei o tema percepção, então falei um pouquinho sobre como a gente percebe os gostos na nossa língua, que são os gostos básicos, como a gente percebe os aromas, o corpo e tudo. E a partir disso eu fui dando o sensorial do café que eu estava usando, que era um Catuai 44, lá de Pedra Menina, no Espírito Santo, lá no Caparaó. Ele foi produzido pelo Bruno. O Bruno, um cara muito incrível, foi indicação da Mari Mesquita para mim. O Espírito Santo tá assim, no top, né? É um ambiente mais frio um pouco, então acaba que às vezes a gente consegue ter uma complexidade sensorial um pouco maior. E aí esse café ele foi fermentado por 8 dias, assim, bem engraçado, porque ele fala que ele já replica em São Tempo, mas é meio selvagem, assim, aquela fermentação mais natural. E aí ele fermentou durante 8 dias esse café, depois secou ele naturalmente, num terreiro de concreto mesmo. E esse café trazia muito nota de frutas vermelhas, muito mesmo, assim. Eu sentia bastante bala de cereja e bala de morango, era o principal. Ele ia evoluindo depois para um uva e vinha também um graviola. Então era um café muito complexo, muito complexo. Aí, isso foi a parte dos meus expressos. Para bebida com leite, eu usei um leite destilado, que eu congelei ele. Depois dele estar totalmente congelado, deixei descongelar. E a parte mais rica do leite, ela descongela antes. E a água depois. Então você consegue separar isso. Então você consegue ter um leite muito mais rico em gorduras, carboidratos, proteínas. E aí isso traz muito mais sabor, mais doçura pro leite. Então traz uma experiência diferente. Minha bebida com leite estava com um sensorial muito voltado para tiramisu. Assim, aquele mascarpone, uma lembrança também de banana com canela. Tava bem incrível. E aí a bebida de assinatura eu quis trazer uma pegada... Aqui, eu tô assim, já tô salivando aqui, porque eu amo frutas vermelhas. Né? Aí fala em tiramisu, não sei, gente, não. E aí na bebida de assinatura, assim, ela tem que ser uma bebida que traga o café bem de forma bem presente, mas você tem que combinar ingredientes de uma forma com que não fique só, por exemplo, A mais B igual a B. Tem que trazer um novo sensorial. E aí a minha referência principal, assim, de partida foi um whisky. Você não usa álcool, não pode usar nada alcoólico, e aí mais a minha referência foi um whisky. Então eu falei, como é que eu chego no sensorial de whisky? O que eu tenho de composição no whisky?
Então, provei um whisky que eu senti madeira, e era um whisky Tennessee, um Jack Daniels, e senti muito uma banana. Então, falei, vou trazer isso para minha bebida de assinatura, de alguma maneira, para tentar chegar num sensorial que lembra o whisky. E aí, usei os meus expressos, usei chips de carvalho francês, torrado. Então, carvalho, umas lasquinhas de carvalho torradas ali. E aí fiz uma infusão com esse chip de carvalho. Ficou por um tempão, assim, para trazer um gosto amadeirado mesmo. O gosto e o aroma, então. E xarope de banana. E aí, quando eu juntei tudo isso, trouxe uma lembrança do whisky, por essas características, mas trouxe principalmente um sensorial que lembrava um vinho amadeirado, tipo um Malbec, assim, envelhecido em barrica de carvalho e tudo. Então ficou bem com esse sensorial de vinho. E aí foi bem legal, assim. A nota da bebida de assinatura foi muito alta, bem alta mesmo, assim. Foi bem legal o feedback, assim. Deu pra falar, é isso, porque no outro eu não tive boas notas na bebida de assinatura. Então deu pra entender melhor o que eu precisava fazer. E aí foi isso, assim. Entreguei o que tinha pra entregar, tive uns errinhos ali, foi preparando pro próximo. Agora, que o foco realmente é o barista, é o que eu gosto, é da adrenalina ali. Eu já participei do Brewers. Cara, quando tem tempo, né? Você fica pilhadão, assim, é muito louco isso. Acabar no tempo é um trem muito difícil, assim. Teve uma menina lá do Pato Rei de São Paulo, que ela teve uma nota muito, muito boa, assim. Daria pra ela ficar em segundo lugar. Só que ela estourou o tempo que ela foi desclassificada. Então ela estourou demais. E aí é desafio, assim. Você tem 15 minutos, é pouco tempo. E aí eu já participei do Brewers também, que é o de filtrados. É um campeonato muito legal. O café que você escolhe precisa ser muito, muito bem escolhido, porque é o principal, assim. As duas coisas que mais contam é o seu café e o quão você é assertivo com as notas sensoriais daquele café. Só que é muito mais tranquilo, assim. O fazer e tudo não me despertou, né? não me despertou a paixão que o barista traz pra mim. E o de torre eu vou participar agora só pra brincar, assim, já tô torrando tem 2 anos, então pra testar um pouquinho o meu conhecimento, pra ver como é que é, assim, ainda é um campeonato mais novo aqui no Brasil, não tem tanto tempo que ele existe, até ouço um pouquinho sobre ser meio desorganizado, até hoje não saiu a lista dos participantes, já faltam umas 2 semanas. E tá perto, né? tá perto. Mas, assim, vou sem expectativas, vou só pra brincar mesmo, assim. Mas é algo legal essa coisa de competição, assim, é muito sério. O campeão, que é o Boran, ele tem toda uma equipe, ele leva muito a sério, ele treina muito. Ele foi campeão ano passado também, né? Ele é tricampeão atualmente. Tricampeão, E aí ele tem recurso para isso, então, assim, ele tem 2 treinadores muito incríveis, o Daniel Lloyd, que ele é representante da World Coffee Events, que é quem faz os campeonatos, então ele é juiz em outros países e tudo, então ele tem uma experiência incrível. A Marcia Okashi, que é uma das melhores provadoras do Brasil, assim, então são 2 pessoas incríveis do lado dele, apoiando ali. Eu acredito que a gente, aqui em Brasília, a gente tem que estimular isso, tanto a participação de campeonato, quanto a união, essa coisa de treinar junto, compartilhar experiências. Algumas vezes eu vejo, assim, uma certa concorrência entre um e outro que tá nessa coisa de competir, de tudo, mas eu acho que juntos a gente é sempre mais forte, a gente fazendo esse trabalho juntos, sem excluir ninguém, sem criar um ambiente mais competitivo, eu acho que a gente consegue se ajudar muito mais. Competição positiva, né? Essa competição para crescimento. Né? Nesse caso, eu acho que é sobre representar Brasília. Tanto que sempre tem aquela especulação de pódio e tudo. As pessoas... Houve uma crítica nesse ano muito grande pelo Borão usar café que não é do Brasil para competição. Eu não discordo, porque se eu tivesse recurso, eu usaria também. Buscaria, né? Querendo ou não, hoje... a gente não tem... o Brasil é muito grande, a gente tem uma produção muito grande. E aí, beleza. A gente não tem um produtor que fala, eu quero que o meu café seja padrão de campeonato e eu vou mandar pro Boran, para um competidor, para ele avaliar. Não existe isso. Enquanto lá fora tem isso. Então, esses tempos atrás, eu lembro que eu compartilhei
uns gráficozinhos sobre o campeonato mundial. E aí tinha lá, de qual região os campeões usaram café. Aí a maior parte vem de um lugar, a maior parte de outro. O Brasil não estava nessa lista. Porque a gente tem cafés que são não tão bons? Não, a gente tem cafés incríveis. Mas falta essa coisa de união. Assim, ninguém chega de torrefação e fala já com uma quantidade, uma lista de gente que você vai torrar o café. Não, você tem que ir atrás, você tem que descobrir. E como é que se descobre? É contato, é viagem, é uma coisa aqui, outra ali. Então, é difícil achar café incrível. Nível de campeonato, nível... Não é fácil. E aí, assim, ele usou café de fora. E, poxa, ele usou café de fora e tudo. Eu acho que ele, hoje, é a melhor pessoa para representar a gente no Mundial. No Mundial. Ele teve a 7ª colocação no último Mundial. Ele tem muito dinheiro para isso, querendo ou não. Tem que levar em conta isso. É um campeonato que é caro. Ele tem pessoas ao lado dele que treinam muito bem. Uhum. Então, eu acredito que é a pessoa que melhor pode representar a gente lá fora. Talvez, se uma pessoa chegar no nível dele, vai ter uma competição mais e eu posso torcer para essa pessoa, outras pessoas possam torcer. Mas hoje ele é a pessoa que mais tem recurso para isso. Eu não falo inglês para chegar lá e falar perfeitamente o discurso como ele fala, sabe? Então, a minha meta era estar no pódio, mas não estar em primeiro lugar. Então a gente tem que entender onde a gente está situado também. O que a gente... a gente tem que sonhar, mas tem que ter aquele pezinho no chão. Eu vou te fazer uma pergunta assim um pouco delicada, porque assim, em todo meio existe isso, né? Você acha que no meio do café especial reina, né, ali a meritocracia ou existem privilégios também? Não estou falando do campeonato, sim. Tá? Eu estou falando assim de reconhecimento, de status, né, de nome que é firmado. Você acha que existe isso também? Eu acho que, assim, todo mundo tem seus privilégios. Assim, querendo ou não, não tem como falar que privilégios não existem. Então, seja um contato, seja seja ter dinheiro ou não, seja uma pessoa que apoiou, seja se colocar num lugar específico. Para tudo você tem que ter condições ali. Acredito que todo mundo tenta fazer um trabalho bom. E aí, assim, tem pessoas que têm mais recursos para fazer esse trabalho ou não, assim. Querendo ou não, eu acho que dita um pouco o tempo que você vai chegar nesse trabalho, assim, nesse ápice, nessa perfeição. Porque tal pessoa tem dinheiro. Beleza. Ela tá usando o dinheiro dela e se eu tivesse, eu usaria também. Rápido. Ela vai chegar mais rápido. Mas o que resta pra gente? É só sentar e falar que a pessoa tem mais dinheiro? Porque talento não é só dinheiro. É buscar. Né? Assim, ninguém nasce sabendo provar café, ninguém nasce sabendo empreender, ninguém. Então, seja buscando ali pelo um esforço maior que o outro ou pelas suas facilidades, beleza, você vai chegar em algum lugar. Então, a falar, porque uma cafeteria tal tem mais dinheiro. Legal. E daí? E daí tudo bem, O que você faz com isso? O que isso influencia na sua vida? Não anula, sabe? Tipo, se uma cafeteria tem móveis mais legais que o nosso, tipo, mais caros e tudo mais, legal, mas e o que eu faço pra, tipo, chegar no nível que eu... É nesse lugar que eu quero chegar? Esses móveis que eu quero ter? O que eu faço? Eu só sento e fico falando do outro? E eu acho que cada lugar tem a sua proposta, né? E às vezes você não tem um lugar para sentar tão confortável quanto, mas você tem uma relação com o seu cliente diferenciada, você tem um cardápio que harmoniza muito bem. Então, assim, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Sim, espaço para todo mundo. Claro, assim, fazendo uma certa crítica, assim, eu acredito que existe um padrão de café bom, de café especial e que isso aqui é café especial. Ele tem que ser acima de 80 pontos, ele tem que seguir vários critérios, tanto de lá da fazenda, de torra, de preparo e tudo mais. O cenário de Brasília, ele é grande, ele é muito grande, mas a gente ainda precisa conversar muito sobre qualidade e sobre... Não, a gente precisa entregar qualidade para falar que é café especial.
cafeteria é uma coisa, cafeteria de café especial é outra. Exatamente. Então, São Paulo tem um cenário gigante, tem milhões de cafeterias, mas são poucas que você vai que tem aquele prazer de tomar o café bom. Então, aqui, às vezes, muitas vezes não se difere tanto. Não falando que o trabalho de uma pessoa é ruim ou que o de determinada é melhor e tal, não. Mas questão de café exige cuidado, exige muito cuidado. E aí a gente precisa... Não, a gente não pode se perder nessa coisa da qualidade quando a gente fala de café especial. É isso aí. Então... Você, como barista, você com certeza é apaixonado por um expresso, né? Amo. Mas qual que é o seu método coado favorito? De coado favorito, assim, ultimamente teve um método novo da Time More que roubou meu coração, assim, que é o Crystal Eye B75, B45, uma coisa assim. Ele parece uma calita, só que ele tem uma parte de baixo muito mais aberta. E aí isso permite com que a gente consiga brincar muito mais com a granulometria. Então você pode ter um parâmetro de taxa de extração, de quanto você quer extrair do café, muito mais fácil sem ter um café super extraído, às vezes. Então você consegue afinar a granulometria ou engrossar e ter um resultado diferente ali no mesmo método. E aí ter resultados muito bons, assim. Muito Raquel, lindos. ele faz bons cafés para você em casa? A gente não toma café em casa. A gente não tem café em casa. É mesmo? Nossa, já acorda, já sai e já vão tomar lá. É basicamente isso. A gente não tem café em casa, a gente não tem método de extração em casa, a gente não tem Que curioso. nada, assim. E você toma quantos cafés por dia, mais ou menos? Depende do que eu tô fazendo no dia, assim. Pelo menos umas 2 xícaras de expresso, um coado, assim, quando eu não tô trabalhando na cafeteria. A coisa que eu mais gosto é expresso. Eu acho que é a coisa mais difícil na cafeteria, Com porque certeza. é muito sensível. E aí é o principal que demonstra se meus baristas, se os baristas estão fazendo um trabalho ali minucioso, com bastante preocupação. Então eu gosto muito, porque é difícil. E também um bom expresso faz a gente ir pro céu. Assim. É verdade. E aí depende muito da rotina que eu tô levando. Pra falar, não sou a pessoa que precisa tomar um café assim que acorda. Ultimamente, às vezes, até que tô precisando. Mas tem dia que uns 3, 5 xícaras, assim. Aí quando eu tô no operacional aí, tem aquela coisa de estar regulando o expresso ali constantemente. Aí a gente dá umas bicadinhas, assim, toma um pouquinho mais de café. Quando a gente tá provando, querendo ou não, tem os cuppings da torrefação, então a gente prova ali, vai provando, aí a gente toma um monte de café. Mas aproveito, faça um cupping e vou malhar. Eu preciso te perguntar, porque eu tô vendo vocês aí, eu tenho tatuagem também, mas cadê as tatuagens de café? Tem Várias, essa, né? Latte art. Eu tenho essa. Ó, ali. Ai, que linda! Super legal. Tem um copinho de café aqui, tem um porta-filtro, Não. tem uma chaleirinha com a Chemex, tem uma jarra de café. Top. Mas essa é a minha preferida. Mostra aí. Ai, que legal. O latte art, até fico brincando que é a minha colinha pros TNTs. Você participa de campeonato de latte art também, né? Só dos da cidade, da assim, cidade, que assim, são... né? Porque o TNT eu acho que é, sobretudo, uma oportunidade de socializar, assim, no mundo do café. É muito mais sobre o que ele traz, o que ele proporciona, do que pela competição em si. Então... É massa você chegar lá, começar a trocar ideia com outros baristas, conversar sobre o ambiente da cafeteria, conversar sobre cafés, a possibilidade que você tem de também, às vezes, eu tenho, querendo ou não, café especial, às vezes, a gente tem que pensar muito sobre o preço do café para o barista. A gente sempre, às vezes, chega um barista, a gente toma café junto, não tem essa coisa, precisou a gente dar um desconto e tudo. Mas às vezes é a oportunidade de que um barista tem de ganhar a premiação ali, um café diferente, que não é só da cafeteria dele e tudo. Então,
É um ambiente muito massa. Teve o TNT da Objeto, foi muito... acho que foi o último que foi o mais divertido, assim. Foi no começo do ano agora? Foi. E aí, assim, todo mundo que ia, a primeira coisa, tomava uma dose de cachaça. Aí, cada rodada tomava uma dose de cachaça. Daqui a pouco todo mundo se solta e tal, foi muito massa. Raquel ficou em terceira, não foi? Foi, olha que legal, parabéns. E eu participo, assim, só pra brincar mesmo. É uma coisa que já ganhei e tudo, mas é uma coisa que chega lá, hoje eu vou ganhar uma competição. Não, é uma coisa muito mais muito light, informal. Né? Informal, né? Quem é que fez o cardápio do acorde? Em questão de comidas. Pensar as comidas, a gente. Vocês dois juntos? É porque eu achei muito curioso que vocês têm um café lá que chama Acorde para a Vida e tem um drink com café que chama Nem Durma, né? Achei muito legal isso. E a versão, só muda que é a versão alcoólica dele. Então tem o Acorde para a Vida, que é o sem álcool, e o Nem Durma, que é a versão alcoólica. Mas a gente tenta muito passar uma certa formalidade, uma coisa muito mais satírica, uma coisa mais despojada assim para o cliente. Isso é uma coisa leve que vai fazer ele rir. Assim, a gente, quando tá atendendo, a gente faz piadinha, faz uma brincadeira aqui, outra ali, para a pessoa se sentir leve. E eu acho que é isso que o cliente precisa, sabe? Tanto o cliente que já está inserido no café especial, quanto aquele que não. Eu costumo sempre falar assim, às vezes o cara chega inibido, ele tem até medo, ele não sabe nem como perguntar, ele não sabe falar qual o grão que você tem aí hoje, né, que torrefação que é e tal, de onde que é, qual a região. Então assim, a pessoa que entra, que tá lá, né, meu Deus, no café tradicional, e que entra numa cafeteria, né, vai tomar um café especial, ela tá muito distante ainda de tudo isso que você hoje falou aqui, né, é o sensorial, né? O amargor, tudo isso que conta, né? O amargor que ela sente lá no café tradicional, né? Aquela coisa ali que vem torrada até o último... até mesmo o açúcar. Tipo assim, o açúcar. Se desprender do açúcar, a gente mesmo... Sempre que a gente não deixa açúcar na mesa, porque pra gente isso é uma oportunidade de conversar com o cliente. Então, quando o cliente pede açúcar, a gente fala... Vou ali pegar, mas enquanto eu tô indo ali, prova só um pouquinho, dá 2 goles. 2 goles, porque o primeiro você vai estrear, o segundo gole você já vai acostumar um pouquinho mais. E eu já volto com o seu açúcar. Então, muitas vezes a gente volta com o açúcar, a pessoa fala, nem vai precisar. Nossa, que café diferente. E a gente consegue ter uma conversa ali. Então, pra gente isso é muito importante. São pequenas coisas ali, no atender, no cardápio, que são detalhes para criar uma conversa, criar uma relação, para a pessoa se sentir bem, se sentir acolhida e tudo. Tudo conta. Sim, são mínimos detalhes. Eu fui uma vez com uma amiga minha, né, tomar um café, ela não conhecia café especial, e aí veio o café com a colher, né, mas não tinha açúcar, né. Assim, o que essa colher aqui se não tem açúcar, né? Eu falei, você dá uma mexidinha aí rapidinho, de leve, assim, só para dar, né, para o café ficar mais homogêneo e tal. Mas não entendi isso aqui. Né? Então, assim, o que acontece é que as pessoas às vezes se veem em situações que elas não estão, né, acostumadas. E eu acho que a gente precisa, de fato, levar essa cultura, mostrar, e essa informação, essa proximidade que você cria do cliente, essa brincadeira, isso aí é que faz com que a gente aumente o rol, né, de pessoas, para que a gente possa valorizar mais o café, mostrar como é que a gente deve valorizar por causa de todo o processo que o café passa. Sim. Que não é fácil. Não é fácil. Tem muita gente que me pergunta, você um dia quer plantar café ou não? Não, mas dá muito trabalho, gente. Não, de jeito nenhum. É um trabalho enorme, assim. Atualmente a gente quer fazer um trabalho junto com produtores, mas plantar café não, gente. Colher café dependendo do local, né? É muito trabalho, assim, muito trabalho mesmo. Atualmente a gente quer fazer alguns projetos com produtores, principalmente da região de Brasília. Café é um trem muito difícil, né? Aqui no Brasil a gente já tem um clima que, comparado com outras regiões produtoras, é um pouquinho mais quente. E aí a gente tem visto estudos que
secagens mais lentas, fazem cafés mais complexos e tudo. E aí, às vezes, aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem uma região mais seca, então o café seca mais rápido. Mais rápido. Algumas fazendas que eu conheci, o café seca lá no sol esturricando, assim, então é uma secagem rápida. Às vezes não tem tanto conhecimento do produtor. Então, atualmente, o que a gente quer é fazer um trabalho próximo com o produtor, assim, que fala assim, vamos testar junto. Vamos testar aqui, vamos fazer, vamos ver no que dá. E você acha que Brasília tem potencial mesmo para produção de café? É difícil, porque se a gente for olhar para a produção que existe aqui, ela não é unificada, ela é muito um aqui, outro ali, e tudo muito longe do outro. Então a gente tem uma galera que produz ali no Lago Oeste, que por exemplo o caso do Minérios e tudo. Tem um sítio Tem aqui também outros, que é mais pro lado de Braslândia, do Gama, não sei. Aí tem um produtor que a gente conhece que é ali na Fercal, que aí o terreno dele é na Fercal, que faz divisa com Planaltina de Goiás. O pessoal da Zancanaro tem uma parte que é aqui no DF, mas é Planaltina de Goiás lá também. E aí é muito setorizado, isso influencia algumas coisas. Primeiro, não tem como a gente ter uma cooperativa de produtores de café. E isso influi que não tem como a gente ter pequenos produtores fazendo um trabalho minucioso, porque a máquina é muito cara. É verdade. Então, e precisa de muita quantidade, às vezes, de produção para jogar numa máquina grande dessas. Então, acaba que, beleza, o cara faz um trabalho ali muito bom de plantio, de cuidar do solo, de cuidar da planta, mas depois que ele depois que ele colhe, aí o trabalho ele não consegue ter uma qualidade tão incrível quanto ele poderia nessa pós-colheita. E aí, para mim, as duas partes mais importantes são esse pós-colheita e a torra. E a torra, com certeza. São as coisas que mais influenciam no sabor final do café. Então, agora a gente quer fazer um trabalho, tem 2 produtores que a gente está se aproximando para fazer isso. Um deles é esse da Fercal. Ele tem uma marca de café aqui, que é a Granuto, mas ele também vende para o café cru. E o que a gente quer fazer é fechar um talhão com ele para a gente trabalhar processamentos diferentes nesse talhão para ver o que a gente consegue de um melhor resultado. Cafés mais complexos e tudo mais. O outro é o... me fugiu o nome dele. Ele tem um sítio, que é o sítio do Quinta dos Pirimpolhos. Fica indo no caminho para São Jorge, ali. E aí ele tem feito um trabalho de agrofloresta. Então, um trabalho de uma mata regenerativa e tudo. É muito bonito o trabalho que ele fez. Ele teve a primeira colheita nesse ano passado. E aí ele secou ali pequenos lotes, fez uma coisa um pouquinho diferente. O café dele ficou incrível. Eu torrei pra ele. Ah, legal. Eu lembrei, o nome é Sítio Semente. Também Semente. Parece que é um trabalho parecido com eles esse fazem aí, um trabalho de agrofloresta, eles dão um curso sobre agrofloresta lá. E aí é bem legal o trabalho deles, o Arra torra o café deles. E aí eu torrei pra ele, foram acho que 8 quilos que teve de produção. Ele chegou lá na cafeteria, falou, cara, você torra pra mim e tal? Eu falei, torra. Aí eu nem cobrei nada, eu falei, não, você me dá um pouquinho e aí eu torro de graça pra você. Foi um café incrível, muito bom, teve uma complexidade sensorial muito boa. Foi uma primeira safra, assim, e a ideia é a gente continuar esse trabalho melhorando bastante. E aí, já a gente tem um período que começa, de fato, começa a dar fruto e tal, começa a colheita. E aí a nossa ideia é fazer esse trabalho, assim, estar perto do produtor. Admiro muito o trabalho, assim, tem um barista, ele não é uma referência de pessoa muito legal, assim, ele é bem polêmico, mas eu acredito que o trabalho dele ajudou muito alguns produtores, que é o Lamoço. Ele criou um método que é o Sprouting Process, é um tipo de fermentação, e que, assim, traz sabores muito exóticos para o café. A gente já comprou alguns cafés nesse método de processamento, e valoriza muito o café.
Então, o produtor consegue cobrar um pouquinho a mais. Então, consegue pontuar mais o café e ele cobrar mais. Então, acaba que fortalece toda a cadeia. Com certeza. E aí, essa é o principal, assim, acho que essa contribuição que ele teve foi incrível. E querendo ou não, acho que é uma coisa que eu tenho muita vontade, assim, conseguir fortalecer mais essa parte que é do produtor, que é de quem tá ali pegando sol, que tá ali pegando chuva, que tá tentando entender melhor o que acontece ali. A gente, às vezes, tem produtores que não sabem o que estão fazendo. Uhum. A gente tem um produtor que a gente trabalha com ele, que é o Marconi, lá de Piatã. Super da roça. Ele manda mensagem, um áudio assim, e aí, meu xará? Ele me chama de xará, que é parecido o nome. E aí, todo ano o café dele é muito diferente. Uhum. Alguns anos melhor, outros anos nem tanto. E aí ele, assim, é uma coisa que você tem que provar, porque ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele depende do clima ali, depende de tudo. E aí a ideia é assim, poxa, se eu ainda não fui em Piatã, nunca tive a oportunidade de viajar e conhecer muitos produtores, principalmente de outros estados. Então os que eu conheço são daqui de perto. E aí se eu puder ir lá, vamos fazer um trabalho junto, tudo. Legal demais. É isso que eu quero, sabe? Poder contribuir. Você tem um lema lá na fachada da sua cafeteria, né? Que não é só um café, é uma experiência. Né? Hoje é até engraçado porque muitas empresas adotam isso. Não é só uma coisa, é uma experiência e tudo. Falo que é um clichê, mas um clichê não deixa de ser verdade. Uhum. E aí foi sempre um lema que a gente sempre se propôs. Então é um lembrete pra gente mesmo. Uhum. De estar sempre buscando o melhor, trazendo uma experiência agradável, assim. Então, para a pessoa entender que não é só um café. Porque a gente está trabalhando... O café especial ainda é novo. Às vezes a pessoa não está acostumada e tudo, então vai ser uma experiência. E aí, muitas vezes quando a gente está cansado também, quando a gente está sem força, é um lembrete pra gente, que a gente não tem que entregar só um café, mas uma experiência. E aí eu vou te tem falar, aquele cuidado e tudo. Eu vou te falar uma coisa, eu achei uma frase no Instagram do Acorde, que, assim, essa frase é linda, eu acho, né? Pode ser clichê, mas de fato é isso, é o que o café especial busca, né? Mas eu acho que tem muito a ver com tudo que você falou aqui, com a história de vocês. Eu vi como um lema, que não sei se você vai lembrar, que você colocou numa postagem assim, nunca parar. E aí, eu acho que você já colocou aqui de onde vem essa determinação de vocês, né? Porque era uma pergunta que eu ia fazer, de onde vem essa determinação? Mas acho que diante de tudo que você falou, né, já fica bem claro. Não é um trabalho fácil, assim, eu digo com todas as letras, assim, a gente está voltando de viagem, a gente sempre tem aquela coisa, sempre acontece um problema enquanto a gente está viajando. Eu acho que a principal coisa é a gente, sabe, conseguir resolver problemas. Acho que o nosso trabalho é esse, a gente está aí, faltou uma coisa, a distribuidora não entregou um determinado item, a gente tem que correr atrás disso, aquilo, está acontecendo um problema aqui. A gente tem muitas vezes a gente tem vontade de desistir, muitas vezes, mas tem época que é todo dia, porque, querendo ou não, é muita coisa pra gente lidar, mas enquanto a gente tiver saúde mental, a gente estiver tendo prazer em fazer ali, a gente vai continuar. Mas à medida que vocês crescem, que vocês têm reconhecimento, vocês vão aos pouquinhos saindo do operacional, delegando mais e fazendo esse trabalho que vocês querem fazer e gostam de fazer, que é estar ali com o cliente, é bater o papo, sim, né? Sim. É informar. É difícil, é um trabalho sempre muito difícil. Se for analisar a rotatividade nesse meio, ela é grande, então treinar, chegar no nível que a gente quer ali é complicado, tá acompanhando. Então, e parar pra pensar assim, beleza, são 4 anos, mas pra gente parece que são, 20.
Você abre mão de um monte de coisa na sua vida, né? É muita E você experiência. parece que a sua lidando. cabeça para de pensar em todo o resto, você vive para pensar no negócio, né? E eu vou te falar, hein? Você tem sorte, porque desde a hora que essa mulher chegou aqui, agora eu vou falar. Desde a hora que ela chegou aqui, que ela tá, gente, trabalhando insanamente. Tá Tenho com- certeza que ela tá ali na resolução de um monte de problema, né? a gente tá com algumas metas aí fazendo, então sempre que a gente tenta aproveitar o tempo ao máximo, assim. A gente vinha no plano, a gente lembrando, a gente, tem isso aqui, tal coisa, passa ali, compra um sorvete pra levar na Asa Sul, tem tal coisa. Aí o moinho que eu usei na competição, o pessoal da AHA, que é o mesmo que faz a parte da Lamazoco e tudo, da oficina da Drop, máquina de cafés, eles fizeram um preço muito baixo, assim, possibilitaram que eu levasse o melhor moinho que eu já usei na minha vida Que top. pro campeonato. E aí a gente foi aproveitou para devolver o moinho e tudo. Então a gente tá sempre de movimento, assim, às vezes a gente não para, e é uma coisa que ninguém vê. Então um dia pra gente, às vezes um probleminha no dia, ele é muito intenso. Ele é muito... a gente às vezes já tá tão estressado que uma coisinha já é... motivo de dar aquela desestabilizada assim. Mas a gente tem buscado força, às vezes não é fácil, às vezes a Raquel é muito chorona. E aí às vezes ela Não quero mais! tá ali chorando, tem que falar, Que hora que dá vontade de calma, desistir. vamos, a gente é forte, a gente já deu tanto conta, vamos seguir. Já chegou onde chegou, Vamos né? fazer, se uma hora realmente a gente não aguentar mais, a gente vende, a gente faz outra coisa, assim, a gente passa fome, a gente não passa. A gente às vezes dá vontade de largar tudo e viver outra coisa, sumir, ir pra outro país. Eu vou mudar de nome e vou desaparecer. Ser barista lá na Irlanda. Na Austrália, aprender. É. Então, assim, não é fácil. Acho que o trabalho de ninguém é fácil, seja o trabalho do barista, seja o trabalho do gerente, seja o trabalho do administrador, do marketing, do dono de cafeteria. Tá todo mundo trabalhando, às vezes tá todo mundo cansado. E até um recado pro cliente: abraça a gente quando der. Isso mesmo. Então, assim, é difícil às vezes trabalhar com o público, exige uma carga emocional muito grande. Muito. É troca de energia ali, é pessoas que às vezes chegam num dia não tão bom. E a gente tem que saber lidar com essas coisas. Às vezes não é sobre a gente, a gente tem que às vezes separar muito bem as coisas, não levar para casa. E é difícil, é um desafio para todo mundo. Todo mundo que a gente é muito bom trabalhar com pessoas e atender pessoas, mas ao mesmo tempo é muito difícil. É verdade, eu concordo com você. Bom, chegamos ao final, né? Que papo legal. A cada podcast eu me convenço mais que alguns pontos são convergentes, né? Algumas opiniões divergentes. E é isso que faz com que a gente cresça todos os dias. Exatamente. Né? A gente aumente o nosso repertório, a gente tenha um senso de reflexão maior, né? Sobre tudo na vida. E quando a gente fala de um assunto que a gente gosta, então, né? A gente realmente se abastece de cada vez mais informação e mais opinião, né? Sobretudo, né? Então, assim, eu quero super agradecer a presença de vocês dois aqui, tá? Muito obrigada. Eu vou dar um tempinho para você falar. Quero que você fale da página do Acordes. A gente vai colocar depois, ao final, com vídeo pessoal. Mas, assim, obrigada mesmo. Foi um papo, assim, muito legal. Eu achei legal porque a gente falou de tudo um pouco, você percebeu? Sim. De gestão, de café, em todos os sentidos, de campeonato, né? De vida, de propósito de vida, de sonho, né? Então, assim, foi muito bacana mesmo. Obrigada. Isso, eu agradeço. E vou deixar aberto aqui agora para você convidar o pessoal para ir lá nas unidades do Acorde, né? Sim. Cada um aí escolhe a sua região mais próxima, né? Bom, primeiro de tudo, agradecer a oportunidade de estar aqui. O Acorde está sempre de portas abertas. O Acorde é um lugar de aconchego, de acolhimento. Então, a gente está para receber todo mundo com carinho, todo mundo com cafés incríveis, com carinho, com aconchego. E
é sempre muito bom receber qualquer pessoa lá. Uma coisa que eu falo muito para todos os meus baristas é: a gente está recebendo pessoas como se fossem nossos amigos, como se a gente estivesse recebendo na nossa casa. Então, sobretudo, nossa casa tá de portas abertas para vocês. A gente está aqui para fazer um trabalho de excelência, de qualidade, fortalecer toda uma cadeia produtiva, tanto o produtor, vocês vão ver nas nossas redes sociais, lá no Instagram, que é muito comum a gente marcar o produtor do café. Tem produtores que a gente tem um contato muito legal de conversar no Instagram, dar feedback sobre café. Então, a gente tem uma carta de cafés extensa ali para você provar, ter diversas experiências na xícara. A nossa rede social é um meio de comunicação, nosso Instagram, que a gente posta ali sobre o nosso dia a dia, sobre o trabalho que a gente tem feito. A gente posta a receitinha que a gente está fazendo no Expresso, a gente posta o sensorial do café, a gente posta sobre a nossa equipe ali, a gente posta tudo lá, assim, onde a gente consegue mostrar um pouquinho mais para vocês o que está por trás, às vezes um pouquinho que você não vê enquanto está ali conversando na mesa com o seu amigo, com a pessoa querida que está contigo. E, assim, fica o convite para conhecer mais de pertinho o nosso trabalho. A gente torra café, a gente prepara café, a gente leva o café para você. A gente acredita que tudo isso a gente tem que fazer com qualidade, então é muito importante também você dar o feedback pra gente, falar: olha, acho que isso aqui podia melhorar, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá incrível. Sempre tá fazendo pra gente, porque feedbacks sejam positivos quanto para ajudar a gente a se construir, eles são importantes. E colar com a gente. Eu, pessoalmente, não sou só acorde, sou Marcondes Trindade, sou barista, competidor, estudante, um monte de coisa. E eu também sempre estou disponível. Se você é um barista que está ouvindo, que você quer colar com a gente, que quer aprender mais, a gente está aqui. Se você quer ter mais experiência, você acredita que a gente, seja eu, Marcondes ou o Acorde 27, pode contribuir para a sua experiência, para o seu crescimento pessoal, a gente está aqui. Então, a gente está aqui para fortalecer o cenário do café especial em Brasília. Espero que talvez um dia a Raquel vai falar: você tá doido? E eu vou falar: você tá doido? Mas um dia, no Brasil, fora do Brasil, a gente está pelo produtor de café, a gente está para valorizar a torra, a gente está para valorizar o cliente. A gente acredita que todo mundo tem que ter uma boa experiência, todo mundo tem que sair satisfeito, todo mundo tem que ser valorizado. Então, desde o produtor, desde o barista, até o consumidor. Então, todo mundo, é importante ter essa valorização. Então, a gente está aqui para isso. A gente está aqui para somar, nunca para diminuir ou para dividir. A gente está para somar. E é isso. Colhem com a gente, contem com a gente. Nós somos o Acorde 27. Quem soma multiplica, né? Ao contrário, né? Assim, e passa pra gente a rede social de vocês, né? Nosso Instagram é acorde.27. É o mesmo Instagram para todas as redes sociais, ou para todas as unidades. É onde a gente faz um trabalho maior, assim. Logo a gente vai estar começando no TikTok também, postando algumas coisinhas, mas aí a gente vai postar no Instagram sobre isso também. Por que 27? O 27 é um número que um amigo usava para exagerar. Então, primeiro, acorde, de acordar, no imperativo mesmo, uma sentença, acorde. E o 27, um amigo, tudo que ele ia exagerar, ele usava o numeral 27. Então, tô ligadão, eu tomei 27 cafés. Aí eu tive que fazer isso 27 vezes. Eu tive que dar 27 voltas até chegar no lugar. Então, é um número de exagero. Então, é para lembrar que, assim, a gente quer ser exagerado. Se a gente é bom, não é o suficiente pra gente. A gente quer ser exagerado, a gente quer entregar o melhor, a gente quer entregar uma experiência exageradamente cuidadosa. Legal. Então, nos mínimos detalhes. Então, esse exagero, assim. Legal demais. Era para ter perguntado isso no começo, né? Mas o acorde estava muito claro. Porque agora você falando 27, acorde 27, né? Aí Sim. ficou curioso. A gente tem o costume de falar só acorde. Eu acho que só quem fala acorde 27 são as outras pessoas. Eu e o Marcos, a gente só chama de acorde. Tipo, uma coisa carinhosa, assim, o acorde. Engraçado que você, no começo, você falou sobre o sócio de vocês, né? Que ele é músico, né? Era músico. E aí o acorde
acorde também tem isso, né? No começo, assim... O acorde, o instrumento, dá pra você fazer uma... Vou contar uma curiosidade. Quando a gente começou a pensar o plano da cafeteria, era para ser que haja café. Porque a gente levava muito uma questão de criatividade junto. Então, do haja, de fazer existir mesmo. Assim. Só que aí, quando ele chegou com essa proposta, eu sempre eu sou a parte mais criativa. Então, minha cabeça ferve, assim, e eu sentei e fiz um brainstorm, assim, tipo, beleza, vários nomes que poderiam casar. E aí, no final, esse era o mais harmônico, assim, que casava com o acorde de acordar no imperativo e o acorde de música. Então, teve essa coisa. Só que quando ele saiu, não tinha mais a música. Então, a gente deixou de lado e focou no acorde de acordar. Até porque a gente começou a Sobradinho. Sobradinho sempre foi conhecido como uma cidade dormitório. Verdade. Então, nada melhor do que para acordar uma cidade do que um café. Show. Então, a gente sempre levou muito isso. A gente vê o Lago Norte também como muito nessa pegada de cidade dormitório. Então, acho que tem um motivo muito legal que a gente está ali também. E a gente vai se baseando nisso, assim. O principal é acordar para o café especial, acordar para os diversos sensoriais, para as percepções que o café tem e para os pequenos detalhes da vida. Às vezes a gente está tão corrido ali, lá em Sobradinho tem gigante lá escrito, desacelera. Porque às vezes a gente está tão corrido. Sentir o sensorial, né? Exige que a gente pare um pouco, que a gente preste atenção no que a gente está tomando, no que a gente está fazendo. Então, até uma coisa aí que todo mundo tá ouvindo, assim, a linguiça do nosso pão com linguiça, ela é levemente doce. Quem já percebeu isso? Sabe? Tipo, às vezes a gente come com tanta rapidez, a gente bebe com tanta rapidez, a gente tá comendo só por comer, a gente tá bebendo só por beber, por matar fome e tudo. E a gente esquece das pequenas coisas, das pequenas experiências, de sentir sabor ali no meio. Então, é parte da nossa construção sensorial, que a gente falou, se eu posso dar uma dica para quem quer sentir melhor o sensorial do café, coma e beba tudo, prestando atenção no que você está sentindo. Seja um refrigerante, quais as sensações que traz na sua língua, no seu olfato aquilo. Achou uma frutinha diferente no mercado? Compra. Vai lá, come, presta atenção no que ela traz. Você vai criando a sua memória, Você vai criando a sua memória, seu arcabouço ali de sensoriais. E aí presta atenção na doçura, na acidez, na sensação tátil que traz na língua, o peso que traz. Vai tomar um suco. Toma sem açúcar ali pra você ver o que realmente traz aquela fruta. Vai nisso. É o que eu aconselho, assim. Presta atenção no que você tá comendo, no que você tá bebendo. É isso aí, fica um exercício aí fantástico, é verdade mesmo. A gente vive num mundo tão automatizado que a gente não percebe. A gente fala que no café especial é fundamental que você pare tudo, né? Às vezes feche os olhos ali e se concentre nos sabores, né? Nos sensoriais. Mas é para tudo mesmo, né? Você vai praticando isso com alimento, com qualquer bebida. É cremosa, tem amargor, né? E é cítrico. Então, assim, você vai percebendo aos poucos, né? De fato. Gente, é isso aí. Então, olha só. Quer dar um rolê? Vai lá em Sobradinho, vai lá no Lago Norte. Como é que é o nome lá? Infino. Vão conhecer as unidades do Acorde, vale super a pena. O atendimento, como eu falei, é excelente, tudo muito gostoso, tá? E mais uma vez, obrigada mesmo. E como eu falo em todo episódio, o café sempre será a nossa melhor conexão. Até o próximo.